Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Igor. Boa noite. Adriano. Consegue me Você já é um escutar especialista. bem? Boa noite, querido. Escuta, escuta. Você já é um especialista em live, né? Tem todo o aparato aí, já o microfone e tudo. Mas quem saiu de uma pandemia, né? Quem saiu É de verdade, uma é verdade. pandemia. Te peço Já- desculpa estar chamando aí, porque eu imaginava que talvez você não estivesse escutando o áudio. Mas obrigado pelo convite, será um prazer participar aqui do Nefro Academy, e vamos tentar conversar alguma coisa aí que seja de interessante, né? A gente já conversou sobre isso. Você está me ouvindo? Eu te escuto bem. Perfeito. O Adriano, essa iniciativa, né? O Nefrotalks, a gente sempre, Adriano, são lives aí às terças-feiras, onde a gente conversa sobre temas que são importantes para a prática clínica da nefrologia. E a gente sempre convida aí grandes nomes nas suas áreas para discutir sobre temas atuais. E quando a gente pensou nesse tema, não tinha como ser diferente, né? Adriano é um grande amigo, além de um grande amigo, ele é um gastropatologista, referência aqui no Instituto Federal e nacionalmente, por que não dizer, é isso, meu amigo? E é doutor em gastroenterologia pela USP de São Paulo e especialista também em transplante hepático pela Universidade de Londres. E e sempre conversando, a gente sempre chegava aí falar um pouco sobre microbiota. Eu falei, vamos falar um pouco, vamos buscar um pouco, obviamente, além de falar sobre microbiota e rim, mas trazer aqui aquilo que o nefrologista, que é um grande clínico, que cuida de pacientes crônicos, precisa e deve saber sobre essa famosa microbiota, né, o que ajuda, o que atrapalha. E o Adriano vai nos ajudar nessa nobre missão. E a primeira pergunta que eu te faço, Adriano, o que é a microbiota? Luiz, mais uma vez, obrigado pela apresentação, obrigado pelos elogios e obrigado ao convite, a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre um assunto que eu vou te dizer, há 10 anos, eu num congresso em Boston, um congresso americano, já se falava alguma coisa de microbiota, eu vou um pouquinho mais além. 2006, nos congressos já se falavam alguma coisa de microbiota, mas como ainda hoje a gente aprendeu bastante, a gente vem aprendendo bastante sobre a fisiopatologia desse eixo, né, do que regula essa microbiota e do que seria microbiota. E os estudos têm evidenciado cada vez mais o papel, a importância do papel na microbiota em todos os aspectos da vida, né? Porque do organismo, aliás, porque a microbiota, conceitualmente falando, a gente entende pela quantidade de micro-organismos vivos que a gente tem dentro do intestino. Lá no passado, se falava de flora intestinal. Nossos avós, nossos pais, todos falaram de flora intestinal, e esse conceito ele vem mudando com o tempo, as nomenclaturas modificaram, e hoje a gente tem aí como a microbiota, né, como o pool, a grande quantidade de germes vivos, a gente precisa chamar a atenção. Isso são bactérias, isso são vírus, isso são protozoários, arquépsias, rickétsias, fungos, enfim, tudo que você puder. E agora, mais recentemente, os helmintos foram incluídos, né? Inclusive nossos próprios vermes, nossos próprios protozoários, helmintos, isso também é incluído no termo chamado microbiota, de forma que a microbiota hoje ela pode ser considerada um órgão, né? Um órgão extra que a gente tem devido à sua importância no metabolismo que o organismo tem. Então, a microbiota, conceitualmente, ela é composto por milhares de genes, fala-se cerca de 100 trilhões de micro-organismos vivos que a gente tem no nosso trato digestivo. E isso equivaleria, Luiz, a cerca, se a gente pudesse pesar, cerca de 2,5 a 3 quilos do nosso organismo. Então, imagina teu peso, tira 1,5, 2 quilos, isso é só composto pela nossa microbiota. Você vê a importância, como eu disse, e na verdade, você tem noção, a quantidade de germes que a gente tem no nosso organismo é cerca de 10 vezes maior do que a quantidade de célula que a gente tem no nosso corpo.
Então, essa microbiota, ela realmente, a gente pode considerar ela como órgão endócrino, porque ela é capaz de regular diversas atividades do nosso organismo, desde mecanismos mais finos, mais específicos da nossa fisiologia, da nossa nutrição, e ele tem uma atividade metabólica intensa. Então, é importante também a gente chamar a atenção que isso tudo é formado durante a nossa exposição, durante a vida toda, mas especialmente nos primeiros 3 anos de vida, né, nos primeiros 1000 dias do nosso nascimento, a gente começa a construir, a gente já tem quase a nossa microbiota já definida em relação ao que é do adulto. Muito pouca coisa muda. O que é uma microbiota de adulto de uma microbiota de uma criança de cerca de 3 dias, de 3 anos, perdão. Oi, escuta? Pontos assim que eu queria chamar a atenção primeiro, esses papos têm sido realmente muito interessantes. Assim, eu fiz uma live um mês atrás com a Fernanda, que também é nossa amiga, e ela abriu minha cabeça sobre cuidados paliativos. E quando você me apresenta agora o conceito de microbiota, na minha cabeça, imagino que na cabeça de muita gente aqui, a gente pensava apenas em bactéria, né? Aquilo que a gente falava realmente de flora intestinal. Então isso realmente é muito mais amplo. E a outra coisa que você falou agora é com relação à formação da microbiota. Que a microbiota aí dos 3 primeiros anos, pouca coisa muda em relação à vida adulta. São duas coisas aí que me chamou a atenção, que eu não tinha Obviamente, Perdão. Pode falar. Obviamente, ela vai modificando com as exposições que a gente vai tendo ao meio, não é? São o uso de antibióticos, vacinas, alimentos diferentes que a gente vai fazendo. Se você muda de um país para outro, sua diferença de alimentação vai modificar. Se você vai morar no Oriente ou morar em lugares do Brasil, enfim, que você tem exposições a patógenos, antígenos, alimentações diferentes, obviamente essa microbiota vai mudar. Mas, num grosso modo, a gente tem a nossa microbiota da vida adulta e de uma criança de 3 anos, é muito semelhante. Agora, desses 100 trilhões de micro-organismos que a gente tem, existem mais catalogadas, mais de 540 germes já minuciosamente escritos, né? E isso não é fácil de ser feito. Normalmente a gente faz através de cultura, da pesquisa das fezes de pessoas doentes, de pessoas sãs. Essas fezes são estudadas através de uma técnica de PCR. Você consegue identificar essas bactérias, que são bactérias benéficas, bactérias que são mais patógenas, que a gente tem devemos ter, aliás, em pessoas saudáveis, o equilíbrio dessa flora, né, entre bactérias boas e bactérias ruins. A gente não tem só no intestino bactérias ruins e nem bactérias boas. E é importante a gente saber que essas bactérias, esse equilíbrio de bactérias boas e ruins, elas vão regular todo o nosso metabolismo, elas vão regular nosso processo de digestão, fazendo com que isso seja em maior velocidade ou menor velocidade. E importante também que o nosso sistema imunológico ele está completamente relacionado com essa microbiota. Então, na verdade, nós somos o que nós comemos. O nosso processo inflamatório, e só dando um spoilerzinho que a gente vai falar daqui a pouco, os pacientes renais crônicos, né, eles apresentam uma microbiota muito característica, porque é uma microbiota relacionada com os produtos tóxicos que são produzidos por aquele rim que tem uma função já comprometida, né? A produção de muitas substâncias tóxicas. Então, essa microbiota do paciente renal crônico ela é muito peculiar, porque ela é mais inflamatória, digamos assim, do que a microbiota das pessoas saudáveis ou de uma pessoa que não faz diálise. E aí a literatura ela é imensa, né? Porque ela começa a mostrar vários experimentos, ela pega pessoas que são renais crônicos, que dialisam, e pega aquelas fezes dos pacientes, cultivam e colocam em ratinhos, em modelos experimentais, em ratinhos e camundongos, e esses ratinhos começam a desenvolver uma fibrose mais acentuada, doença renal crônica, glomerulonefrite. Então, essa representação que a gente tem em modelos laboratoriais, elas se traduzem, elas se replicam também na vida adulta. Então, a grosso modo, você tem que entender, a microbiota é uma coisa extremamente complexa, não é? Mas ela, felizmente, ela tem sido cada vez mais estudada e a gente, adquirindo o conhecimento dessas informações, a gente tem podido atuar de uma forma bastante eficaz e benéfica na saúde dos nossos pacientes. Eu não sei se eu falei alguma coisa sobre o eixo agora, ou se tu queres complementar alguma coisa.
acho que é bem isso, Adriana, que você falou, assim, esse é um conhecimento que ele é relativamente recente, até na escrita do nosso post eu coloquei assim, de repente, mas nem tanto. Esse termo microbiota, ele apareceu, não que ele apareceu, mas ele ganhou, acho que mais evidência, mais publicidade aí nas revistas, nos trabalhos, e relacionados a todo tipo de doença aterosclerótica. Então, você falou aí de 10 anos atrás, eu acho que é realmente por aí, até um pouco antes que eu me deparei aí, primeiro com esse termo, e como é importante a gente estudá-lo, porque se tem tanta conexão, tanto eixo aí, não só com o rim, que bom que a gente está evoluindo nesse sentido, né? Mas tem muita. Eu dei um PubMed rápido assim no tema, como você falou, tem muita coisa em modelo experimental. Mas tudo começa da bancada e a gente vai conseguir trazer esses conceitos aí para É, a nossa vida prática. O que eu ia te perguntar, você ia começar a falar, a gente trocou um pouco de assunto. Qual é a função aí da microbiota, de todos esses micro-organismos? Você ia falar de uma função endócrina, enfim. é. Antes de falar dessa função, inclusive um assistente, uma seguidora sua aqui, uma seguidora sua aqui, ela já quer saber. Então, antes de eu te explicar como é que essa microbiota deficiente, doente, ela prejudica o rim, a gente precisa entender o que você perguntou agora, o que é uma microbiota e como ela funciona. Como é que uma microbiota ela pode nos proteger? Como é que uma microbiota pode funcionar? E por que ela é benéfica para a gente? Então, a gente sabe que uma pessoa saudável, uma pessoa normal, saudável, que não tenha nenhuma grande patologia, essa pessoa ela tem um equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Esse equilíbrio, o nome médico, o nome científico para isso chama-se eubiose. Quer dizer, as bactérias, elas estão, as bactérias que causam a inflamação e as bactérias que combatem a inflamação, chamado pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, essas bactérias elas estão em perfeito equilíbrio, chamado eubiose. Bom, este perfeito equilíbrio, para que ele aconteça, existem umas células muito específicas no nosso intestino, chamadas células de Pani. Essas células de Pani, por sua vez, ela apresenta, isso talvez seja uma coisa muito específica, mas eu acho que vale a pena a gente trazer, para você ver a complexidade do assunto, que essas células que estão lá no intestino, ela tem receptores próprios que vão identificar os antígenos dessas bactérias normais, digamos, que vivem em simbiose no nosso organismo. Então, essas células de Pani, elas têm o que a gente chama de PRR, que é o PET Recognition Receptor. Então, esses antígenos daquelas bactérias que não são nocivas para a gente são reconhecidas como bactérias que podem estar ali dentro do intestino. Bom, e ali, quando ele reconhece, esses receptores específicos reconhecem esses antígenos dessas bactérias, dos vírus, dos proteínas, ele vai ali produzindo muco, ele vai produzindo endotoxinas, ele vai produzindo anticorpos, ele vai produzindo IgA. Então, tudo isso são expressões desses receptores que produzem substâncias, mas que ao mesmo tempo reconhecem aqueles antígenos como fazendo parte da nossa flora. Num paciente doente, é onde a gente vai chegar daqui a pouco do paciente nefropata, mas isso eu quero falar como um geral, não só o nefropata, porque o paciente diabético, o paciente que tem uma doença cardiovascular, o paciente que tem alguma doença intestinal, e por incrível que pareça, algumas condições neurológicas e psiquiátricas, e muitos desses mecanismos podem estar relacionados com o câncer, a gente sabe que essa eubiose, esse equilíbrio ele é quebrado. Essa quebra de equilíbrio, onde você tem a proliferação de bactérias patógenas em detrimento a bactérias benéficas, a gente chama-se de disbiose. Então, esse termo disbiose é muito utilizado hoje em consultórios médicos, porque se tornou tão frequente na literatura, seja ela de qualquer especialidade. Você tem noção, agora no Congresso Europeu de Fígado, agora em junho, na Áustria, a gente teve um dia todo dedicado só à doença gordurosa do fígado e meia parte desse dia foi só relacionado a trabalhos que mostram alterações disfuncionais dessa microbiota, levando ao acúmulo de gordura no fígado, que hoje é tão frequente no nosso consultório. Então, a partir do momento que esse equilíbrio ele é desfeito, então, esse equilíbrio é desfeito, o que é que acontece?
essas células intestinais, elas começam a sofrer separação, elas começam a se afogar, a produzir poros. E esses poros, eles, por sua vez, eles permitem a passagem dessas bactérias, dessas substâncias inflamatórias, dessas substâncias, dessa flora, digamos, patogênica, ela penetra por esses poros através das tag junctions e vão cair na corrente sanguínea, na corrente circulatória. Óbvio, o organismo, para tentar controlar esse processo inflamatório, ele vai, essas bactérias que não são benéficas, ele vai produzir inflamação. Então, microscopicamente, do ponto de vista fisiológico, o que a gente vê é uma produção de substâncias inflamatórias para conter a chegada dessas substâncias, dessas bactérias, desses germes patógenos na corrente sanguínea, e a partir dali ele vai querer bloquear essa entrada dessas substâncias não reconhecidas, produzindo substâncias inflamatórias, produzindo interleucinas, especialmente interleucina 6, reduzindo o fator de necrose tumoral. Então, é todo um conjunto de reações fisiológicas que faz com que o organismo lance mão de muitas substâncias inflamatórias para conter aqueles patógenos que tem. Então, dessa forma, a disbiose a disbiose, ela é o desequilíbrio dessa flora de bactérias boas e ruins, e isso ele proporciona um ambiente extremamente inflamatório, inflamado, um ambiente adverso à produção de bactérias boas e com um pool de substâncias infecciosas e inflamatórias que podem ser absorvidas pela corrente sanguínea e se espalhar pelo organismo como um todo. É importante a gente falar, Luiz, que antes da gente entender esse eixo intestino-rim, existe um eixo que foi estudado anteriormente, que talvez tenha sido a partir do estudo desse eixo cérebro-intestino, é que a gente começou a compreender mais algumas alterações que vieram depois, e onde aí a gente tem classicamente aí o assunto que a gente está falando hoje. Então, existe já esse eixo, já não há algum tempo se estuda, embora não se tenha completamente, a gente não sabe as bases completamente claras ainda do funcionamento real desse eixo cérebro-intestinal, mas a gente já sabe muita coisa. A gente sabe que esse cérebro-intestinal, através do sistema nervoso simpático, ele consegue ter essa troca, e essa troca, é uma via de mão dupla, tanto o cérebro, ele comanda o intestino, quanto o intestino pode também dar esse feedback através de produção de substâncias que são recebidos por parte do sistema nervoso autônomo e levam estímulos lá para o cérebro. Então, daí muita coisa relacionada às doenças neurológicas, às doenças psiquiátricas, o autismo, o Parkinson, a esquizofrenia, tanta coisa possa ser estudada, identificada a partir daí. O fato é que a gente tem esse mecanismo interagindo, o cérebro estimulando ou inibindo o intestino, e o intestino fazendo esse mecanismo de retroalimentação, e aí você vai ter tantos mecanismos que funcionam, além do ponto de vista do sistema nervoso entérico, quanto o sistema nervoso autônomo, ou seja, aquele que funciona independente da nossa vontade, ele vai estar ali percebendo e atuando na placa mioneural, ele produzindo a maior ou menor quantidade de substâncias. A gente vê isso muito classicamente na síndrome do intestino irritável, nesses pacientes que são mais estressados, mais ansiosos, aqueles pacientes que têm uma menor quantidade de serotonina, e a gente sabe que mais de 80% da serotonina do nosso organismo é produzida no intestino. Então, daí a gente utilizar substâncias que impedem a recaptação da serotonina para você melhorar os níveis de ansiedade e depressão desses doentes. Então, uma vez que você tenha uma melhor função desses neurotransmissores a nível da junção placa mioneural que fica lá no intestino, você pode ter uma melhor ou menor resposta às alterações de motilidade de hábito intestinal que você tenha. Então, todo esse mecanismo de resposta inflamatória sistêmica, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso entérico, isso tudo funciona de uma forma muito complexa e é responsável também na regulação e na composição da microbiota intestinal. Realmente um mundo, assim, você está falando, estão várias gavetas aqui abrindo, e na prática do consultório, assim, quem é que não atendeu ainda um paciente e não precisa ser gasta, como eu falo sempre, o nefro, ele tem pacientes crônicos, e a gente acaba virando o médico daquele paciente. E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais
da incidência dessas alterações aí de desbiose no doente renal crônico. Inclusive, a doutora Joane entrou aqui, ela é nutróloga e nefrologista. Se quiser Perfeito. contribuir, Joane, por favor. Absolutamente, Mas à vontade. quem aqui nunca viu no consultório na prática clínica o paciente que a queixa é do abdominal, distensão, não necessariamente relacionado com algo que esteja visível ali em exame, né? A gente não tem alteração laboratorial nenhuma, mas a queixa ela está ali. A dor, a sensação de empachamento, enfim. E desbiose, as intolerâncias, isso está realmente, como você falou, um termo que está muito aí nos consultórios, né? Você falou muito do eixo cérebro-rim, intestino sistema nervoso, mas antes da gente entrar diretamente no rim, eu li que também tem muita coisa, Adriano, doença cardiovascular, autoimunidade, então realmente microbiota é algo que para o futuro já estamos falando muito nisso, mas eu diria acredito que para o futuro a que não gente é só ainda o futuro, vai. não. Eu acho que a gente já falou isso muito no passado, eu diria que é presente, né? O estudo da microbiota, a utilização dos probióticos, dos prebióticos, elas são coisas que a gente está no dia a dia, já existem formulações. Apesar de haver o conhecimento de substâncias que são naturais, que podem funcionar dessa forma, como pró e prebióticos, existem algumas formulações que a gente já tem pronta, já tem formulações prontas, disponíveis no comércio. Eu acho que o grande problema daí, Luiz, é a gente saber selecionar qual probiótico desse utilizar. Porque nem sempre é fácil, como eu estou dizendo, a microbiota de cada pessoa é completamente diferente. Dentro de uma mesma casa, as pessoas dentro da mesma família, as pessoas vão ter microbiotas diferentes. Então, daí o não racional de você manipular compostos com diversos tipos de microbiota, porque, como eu te falei, são trilhões de bacilos, né? Especialmente que a gente tem muito, são os bifídeos e os lactobacilos, né? A colega, se quiser, pode ficar à vontade de falar isso, mas no grosso modo a gente tem que os probióticos são essas substâncias, né? São esses micro-organismos vivos que, uma vez eles sendo ingeridos pelo organismo, pelo indivíduo, eles são capazes de melhorar este processo inflamatório intestinal, eles são capazes de induzir eles são de um balanço nessa microbiota intestinal e eles são capazes também de repor uma flora que eventualmente pode estar, eventualmente essa flora possa estar desequilibrada ou destruída por uma determinada condição, como a gente vai ver aí, não só nas doenças gástricas, como é o foco da aula de hoje, nas doenças renais. Então, a probiótica ele vem como adjuvante. É importante a gente chamar a atenção que, embora se tenha vários trabalhos mostrando a utilização do probiótico em diversas patologias, a gente sabe que ele sozinho, ele não, obviamente, não é tratamento de quase nada, digamos assim. Existe uma associação do probiótico com uma ação coadjuvante nessa tentativa de você melhorar o processo inflamatório. Então, mas isso tem que ser avaliado com bastante cautela, porque, na verdade, você está ali querendo utilizar uma substância que seja um coadjuvante para você melhorar e criar o ambiente para que outros fármacos possam utilizar de uma forma mais eficaz. Então, o probiótico seria basicamente isso, é o conjunto de micro-organismos que a gente utiliza, micro-organismos vivos que a gente utiliza para melhorar esse processo inflamatório e estimular o crescimento de bactérias boas. Os renais crônicos, né, eles têm uma microbiota muito particular, eles têm uma microbiota pró-inflamatória, eles têm uma seleção da microbiota deles. Então, os renais crônicos, eles têm uma microbiota mais inflamatória, menos diversificada, então, maior, e potencialmente mais susceptível à produção de substâncias pró-inflamatórias. Existem já chegando já na seara das doenças renais. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes da gente mergulhar. Também estou curioso pelas doenças renais. Duas coisas que me perguntaram, inclusive, no direct. Alterações de microbiota, o diagnóstico ele é eminentemente clínico ou tem algo de propedêutica que a gente consiga utilizar? Exame, fezes, alguma coisa desse sentido. E aí você falando agora que o probiótico ele ajuda,
é um coadjuvante, se há indicação de utilizar isso somente na suspeita de alteração ou alguma manutenção para ajudar, ou só naqueles pacientes, como você bem lembrou no começo, uso de antibiótico, pessoas que têm alterações aí de microbiota. A primeira pergunta é relacionada a... O que você falou na primeira pergunta? Sim, o Exames, o diagnóstico, né? diagnóstico. Veja, a rigor, essas bactérias pró e anti-inflamatórias, elas são estudadas a nível de estudo de PCR, né? Você estuda de bancada, você vai coletar fezes desses pacientes, seja paciente sadio ou paciente doente, e através de técnicas de PCR, você vai, e metabolômica, né, metagenômica, você vai identificar os genes dessas bactérias. Obviamente, a gente não vai estar fazendo isso de uma forma frequência. Isso é Na frequente. A prática gente vai, clínica, não tem nada que a gente faça, o diagnóstico vai ser mais clínico, né? Daquele a paciente gente, suscetível. exato. A gente faz basicamente isso a título de pesquisa, né? Existem várias pesquisas aí, como eu te falei, na nefrologia. Tem uma tese brilhante de um menino, uma tese de doutorado da Unifesp, que ele pega uns ratinhos, né? Você deve ter visto esse trabalho. Ele pega ratinhos e ele induz, através da doxorubicina, ele induz uma glomerulosclerose segmentar e focal nesses ratinhos. E num desses ratinhos, num dos grupos de ratinho, ele depleta toda a microbiota desse paciente, uma microbiota potencialmente ruim, e depois ele induz essa doença renal nesses doentes, e aí depois ele vai avaliar esses pacientes, o paciente que ele tirou a microbiota, que seria teoricamente ruim, ele evolui com menor dano glomerular, menor fibrose, menor proteinúria. Então, é como se fosse aquela microbiota daquele ratinho estivesse prejudicando ele. Bom, do ponto de vista prático, Luiz, a gente seria através da cultura e principalmente do estudo genético dessas bactérias para a gente traçar o perfil deles. E hoje a gente já tem algumas preparações comerciais disponíveis relacionados, baseados nesse estudo de PCR, né, através do sequenciamento do código genético dessas bactérias. Então, do ponto de vista prático, normalmente se dá através da situação, dos sintomas clínicos mesmo, né? Distensão abdominal, diarreia, enfim. E naqueles pacientes que a gente sabe que são pacientes que vão, na maioria das vezes, evoluir com um intestino mais inflamado, como é um paciente diabético, o paciente que tem resistência insulínica, o paciente cardiopata, os pacientes com hepatite C, com algumas doenças infecciosas. Então, esses pacientes, e os renais, que era que eu ia falar, que existem já identificados substâncias inflamatórias especificamente desses pacientes renais, sem ser eu falar nas outras doenças inflamatórias sistêmicas. Então, a primeira pergunta foi essa, e a segunda é se tem indicação da gente fazer esse uso, digamos assim, preventivo. Isso não está estabelecido ainda na literatura. O que normalmente a gente tem feito é uma terapia coadjuvante, como eu estou te falando, naqueles pacientes que têm diarreia aguda e diarreia crônica. Existem preparações que você pode utilizar de bifídeos, de lactobacilos. Existem substâncias que são na prática que a gente vê leites fermentados tanto se falou na kombucha e kefir, tanta coisa que do ponto de vista popular se utiliza. Então, do ponto de vista médico, não existe assim uma indicação de você fazer preventivamente. Tem até um outro trabalho, por exemplo, os pacientes que têm H. pylori, parece que o grupo que responde mais ao tratamento, quando você faz o tratamento do H. pylori, são aqueles pacientes que você faz um preparo anterior com o uso de alguns probióticos, enfim. Então, a literatura ela é diversa a mostrar o benefício do uso da medicação. Agora, assim, de você dizer profilaticamente se utilizar, é bastante questionável. Agora, existem pessoas que têm condições intestinais, como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, sobrecrescimento bacteriano, e outra que talvez seja uma das maiores indicações de utilizar os pacientes com intolerância à lactose. Então, essas condições intestinais, a gente tem lançado mão de utilizar essas substâncias com certa frequência. Estou aqui para a tese de doutorado que você mencionou da Unifesp, eu li ela também.
do Denis Gonçalves, foi orientada pelo Dr. Nils, É da 2022. Unifesp. É uma tese realmente bem interessante. Acho que abre uma gaveta aí que é pouco explorada, até porque quando a gente olha microbiota e doença renal, a gente fala muito de inflamação e doença renal crônica. Isso, apesar de ter muita interrogação no meio do caminho, já está muito bem estabelecida essa correlação. Mas podostopatia, doença glomerular, é algo que o canhão de luz ainda não foi jogado para essa vertente da doença renal. E como a gente sabe que em glomerulopatia a gente tem aí baixa evidência de muitos tratamentos, se a gente consegue estabelecer relação com microbiota, é mais uma oportunidade de tentar tratar doenças que são tão complicadas na nefrologia como as glomerulopatias. Você foi falando aí das condições relacionadas, às vezes a gente falar de inflamação e doença renal crônica, nós temos vários pacientes em comum, obviamente, mas nós temos uma paciente transplantada, e você falou sobre isso comigo, que ela tem uma diarreia crônica pós-transplante, inclusive com repercussão, emagrecimento, perda de massa magra. Aqui você lembra quem é a paciente que eu estou conversando com você. Todos os fatores possíveis, pesquisa de CMV, germes oportunistas, tudo que a gente podia descartar, ela já fez colonoscopia, biópsia, enfim, não existe nada ali que a gente consiga justificar. E você aí brilhantemente pensou na possibilidade de desbiose relacionada à imunossupressão, supraquecimento bacteriano, tratou com metronidazol ou outra, não vou lembrar a outra medicação que você utilizou, e ela teve uma melhora importante aí do quadro, né? Que me chamou a atenção, até porque a gente tem muito paciente transplantado renal, cuja principal queixa é diarreia. E você troca imunossupressor, vai para lá e vai para cá. Nem sempre é o microfenolato, nem sempre é o tacrolimus alto. Tem paciente que vai ter diarreia relacionada ali à imunossupressão, né, Adriano? É verdade, claro. A gente, no paciente, o paciente transplantado é outro universo, né? O paciente transplantado, ele é um paciente que é imunologicamente deficiente, né? Pelo uso, normalmente são associações de medicações, você quase nunca deixa uma medicação só. Então, é um paciente que sempre a gente tem que ter em mente que pode estar relacionado a algum germe, alguma substância, algum patógeno, né? Alguma coisa que esteja relacionado com aquela, como sendo aquela causa de diarreia, alguma doença infecciosa. Mas nem sempre a gente diz, principalmente essa paciente, especialmente, era uma paciente já de pós-transplante bem tardio, então as doenças a imunossupressão dela já estava estabelecida há algum tempo, então não era aquela pessoa que estava super imunossuprimida. Então, esses pacientes, naturalmente, eles têm essa microbiota modificada, né? Então, esses pacientes, talvez o paciente transplantado, eu não diria só esses pacientes com diarreia crônica, talvez seja uma das grandes indicações, Luiz, do uso dos probióticos, seja os pacientes com diarreia crônica, porque eles efetivamente, e os pacientes, uma vez que eles começam a utilizar os probióticos, eles na prática, eles têm uma modificação importante na condição social, na condição de vida, na qualidade de vida que ele tem, e isso nada mais é do que realmente a regulação desses compostos de bactérias boas e ruins que a gente tem. Ainda falando um pouquinho, a gente estava num dos nossos pontos aí, acho que seria interessante a gente diferenciar pró e prebiótico, né? Probiótico, a gente tinha visto que isso a gente já falou bem direitinho, que é probiótico, são pools de bactérias benéficas, porque existem bactérias, existem vermicutes, bacteroidetes, um colega está falando aqui. Exatamente, ela muda com a idade. Ela falou alguma coisa aqui, é que a microbiota muda de acordo com os estágios da função renal, da doença renal crônica. Sim, nas doenças renais crônicas iniciais você tem um componente de inflamação e microbiota diferente, com a idade muda. Então, existem várias situações que vão fazendo com que essa microbiota, a microbiota ela está sempre em turnover. Não é? Então, a base a gente tem sempre, a principal delas, mas a gente tem um turnover dessa microbiota que vai sendo mudado constantemente. Então, o probiótico seria aquelas bactérias benéficas que você já dá pronta
para o paciente, para que ele possa, digamos assim, ele possa recompor uma flora que ele tenha, que eventualmente ela foi danificada, ela foi desequilibrada, e o paciente veio a ter alguma sintomatologia que você pensou que isso pudesse ser por uma desbiose, e esse diagnóstico tem que ser pensado, sabe? Isso tem que ser pensado, tem que ser acreditado, porque, como você chamou aí a atenção, você não vai ter um teste. Assim, existem testes respiratórios, existem testes genéticos, existe a cultura dessas festas, mas, no geral, na prática clínica, a gente não faz isso. Eu acredito que muito brevemente a gente vai conseguir fazer, mas na prática mesmo que você faz é a associação do probiótico, lembrando sempre que isso é uma associação, são medicações que você faz, são medicações coadjuvantes, mas no paciente renal crônico é importante porque ele é um paciente que você sabe que vai ter o renal crônico, porque o renal crônico já entra nessa tua seara. O paciente renal crônico ele tem uma composição intestinal muito própria, porque o intestino do renal crônico ele é um retentor de solutos de produtos urêmicos. Então, aquele mecanismo de dupla mão também, a uremia e a disfunção renal faz com que haja uma alteração da microbiota, e uma vez essa microbiota alterada e inflamada, ela piora a função renal desses doentes. E uma coisa importante a gente chamar a atenção é que essas citocinas inflamatórias, né, essas interleucinas, enfim, que são liberadas, elas não são retiradas na diálise, elas não saem na diálise. Então, por mais diálise que você faça diálise diária, você faça como é que seja o tipo de diálise, o tempo que seja, essas substâncias elas permanecem, que fazem parte do mecanismo da fisiopatologia. Então, é importante que você acredite. Acredite que a desbiose existe, acredite que ela pode ser tratada e acredite que você pode melhorar a qualidade de vida dos doentes. A gente vê isso muito, com muita frequência, Luiz. Nós que fazemos ambulatório de gastro e hepatologia, a gente vê muito isso, claro, estabelecido. Eu acho que a literatura ela se deleita aí no uso dos probióticos de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, né, na síndrome do intestino irritável, na obesidade, no diabetes. Então, a gente sabe que esses pacientes você imagine que todo o fluxo sanguíneo do intestino ele vai ser nos pacientes que têm diabético, no obeso, que tem essa quantidade de inflamação. A gente é produto que a gente come. Diziam, a gente é o que a gente come, todo mundo já escutou isso. Então, se eu como substâncias que inflamam, substâncias enlatados, embutidos, fermentados, a colega vai poder me ajudar, a nutróloga, substâncias que são substâncias inflamatórias, substâncias processadas. Então, isso tudo estimula muito o processo inflamatório. Nos pacientes obesos, pacientes diabéticos, a gente tem uma absorção. A gente tem uma absorção diretamente. Você tem o fígado, ele sofre uma ação direta desse processo inflamatório todo lá no intestino que está sendo absorvido pelas veias mesentéricas, enfim, toda a captação que é feita disso aí, o retorno vai todo diretamente para o fígado. Daí o fígado, daí o parte do tratamento, e hoje a gente estuda muito microbiota, e nesses doentes assim que eu tenho mais experiência, a gente vê já selecionadas microbiotas que realmente podem ser utilizadas com benefício dos pacientes que têm NESH, esteatohepatite, que é hoje uma das coisas que mais lota o nosso consultório. Mas uma condição que é extremamente frequente é a intolerância à lactose, que todo mundo sabe que é uma coisa que limita muito a vida da gente, e ao mesmo tempo o paciente com intolerância à lactose, ou ele sofre muito a vida dele toda, ou é um paciente extremamente limitado de alimentação, ou é um paciente que ele começa a conviver com uma qualidade de vida muito ruim. Ele se adapta a essa qualidade de vida muito ruim. E a gente sabe que o probiótico, nesses pacientes, ele pode ter uma mudança na qualidade de vida fundamental desses pacientes, né? Quando você introduz o probiótico nesses doentes, você diminui a quantidade de lactose que é acumulada naquele intestino daquele paciente, você melhora a ação da lactase, embora a gente sabe que existem as penetrações diferentes, né, dos níveis de intolerância diferente, de alterações diferentes dessa enzima, mas, no geral, os pacientes que são intolerantes à lactose, ele anda com duas coisas, com a enzimazinha dele na mão e com os probióticos. Então, esses pacientes, como eles entram no diagnóstico diferencial das diarreias crônicas, esses pacientes eles têm um benefício extremamente importante, tanto os probióticos quanto os prebióticos são utilizados, porque eles melhoram muito a ação da lactase, eles diminuem o acúmulo de lactose nesses doentes. Então, é importantíssimo que a gente reconheça a funcionalidade, a efetividade, o benefício que a introdução dessas substâncias pode ter na vida do paciente que tem uma diarreia crônica. Falou até para
aí no começo a gente está falando de doença renal crônica, obviamente antes de começar aqui a live eu fui estudar, ler um pouco mais, e essa mão dupla, como você fala, né? Assim, o epitélio, a microbiota intestinal do renal crônico, ela já tem per si uma alteração pelo estado inflamatório dela, esse espaçamento nas junções, nas células, que permite essa entrada, e aí vai desencadear um mecanismo inflamatório, né? Quase não, é uma translocação bacteriana. E um dado que eu achei interessante é que a própria microbiota alterada, como você falou, ela produz toxinas urêmicas que não são dialisáveis. Exato. Então, realmente, o caminho aí, eu estou vendo muita gente perguntando aqui, então, o que eu como, qual é a dieta? Eu acho que a gente bem sabe aquilo que é saudável, aquilo que é o correto. Óbvio que tem as particularidades e tal, mas não, o próprio Adriano já falou aqui, não tem nada na literatura que dê suporte a você tomar probióticos sem que exista um diagnóstico, sem que exista algo que justifique isso. Mas essa é uma informação muito interessante, né? Assim, que a microbiota alterada produz toxina urêmica. A literatura é muito vasta e eu acho que a gente dá para a gente dizer que ela tem um benefício, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu diria que, mais uma vez, eu vou chamar a atenção, ele não é o tratamento único, é um tratamento coadjuvante, então você faz o tratamento da doença inflamatória, você dialisa o doente, você trata um paciente que tem intolerância à lactose, mas sempre a associação com o uso do probiótico. E cada vez mais tem sido utilizado na nossa prática, a gente não pode fechar o olho para isso. Eu acho que o probiótico ele veio realmente para... o estudo dele tem trazido surpresas para a gente e tem trazido efetividade. Então, nessa seara aí das doenças crônicas, como você chamou a atenção, o paciente renal crônico é um paciente que tem níveis de uremia elevados, né? E são pacientes que ele produz toxinas em maior quantidade. Essas toxinas elas não são retiradas na diálise. Essas toxinas elas são ricas especialmente em 3 substâncias. Anotei aqui que é o sulfato indoxil, o sulfato pecresil e o TMAO. TMAO. Essas substâncias elas não atuam só no aumento da velocidade da fibrose, no dano glomerular, mas eles atuam na doença metabólica como um todo. Eles aumentam, eles fazem com que o paciente renal ele tenha um aumento do risco cardiovascular, e eles podem estimular o aumento de colesterol, o aumento de triglicerídeos desses doentes, daí o risco cardiovascular desse paciente ser maior. Então, esses pacientes que são os renais crônicos, essa quantidade de toxinas urêmicas que são produzidas a níveis, que são retidos ali a nível do intestino, eles fazem com que essa permeabilidade do intestino aumente, que você tenha mais processo inflamatório, que você tenha eliminação de bactérias boas, que você tenha proliferação de bactérias pró-inflamatórias, que você tem uma seleção de microbiota, de forma que as microbiotas patógenas elas proliferem em detrimento às bactérias benéficas em relação aos bacteroidetes, aos lactobacilos, os bifidos, que são os mais importantes. Então, o intestino do renal crônico é uma bomba inflamatória. O intestino do renal crônico ele está ali liberando citocinas inflamatórias, liberando inflamação o tempo todo, que isso é um mecanismo de mão dupla que, inclusive, piora a proteinúria desses doentes, piora estágios de fibrose, piora o dano glomerular nesses doentes. Então, isso a literatura já mostra e a pesquisa já mostra que isso é muito comum. Isso, a nível experimental, você vê isso bem detalhado, não é? Avaliando biópsias desses rins dos pacientes que são urêmicos. Você vê que a biópsia desse doente é uma biópsia extremamente diferente quando você mede proteinúria desses doentes. Então, os estágios de uremia desse paciente renal que faz com que a microbiota desses pacientes seja pior e possam fazer com que esse paciente possa evoluir de uma forma pior. E aqui, dessa vez não vou dar o crédito, mas você deve ter visto também estudos onde você, mais uma vez, é experimental, você trata o soro aí dos colonócitos, das células do epitélio intestinal, no soro de pacientes saudáveis e pacientes em hemodiálise, justamente isso. Depois você vai dosar nível de substância inflamatória, interleucina 6 principalmente, os níveis são muito maiores. A gente sabe que a doença renal crônica per si já é um estado inflamatório
E possivelmente não, assim, podemos afirmar que muito dessa condição inflamatória tem relação com essa microbiota alterada. E se a gente parar para pensar, Adriano, o nosso paciente é um paciente que faz uso de polifarmácia, é um paciente que está sempre, é um paciente imunodeprimido, então ele tem um risco de infecção. Então é um paciente que está utilizando também antibiótico com alguma frequência. É o nosso paciente, ele transplanta e a gente acrescenta um novo insulto aí para essa microbiota, que é o imunossupressor. O nosso paciente, o nefropata, ele é total um paciente de risco para desbiose e desregulação de microbiota. Depois de tudo isso que você falou, isso é muito claro. E saio daqui hoje com um olhar completamente diferente para essas queixas dos pacientes, principalmente aqueles pacientes em hemodiálise, que são aqueles que realmente vão ter a microbiota aí mais gravemente alterada, né? E se você chamar a atenção que parte desses pacientes que dialisam são pacientes hipertensos, são pacientes diabéticos, né, com nefropatia diabética. E é como você diz, então ele tem diversos ritos, diversos mecanismos que podem levar a essa desbiose. E uma simples introdução realmente de um probiótico. Agora, obviamente, um probiótico que seja eficaz. Né? A gente tem diversas apresentações aí no comércio. Existem alguns deles que eles são realmente mais efetivos do que outros. Existem diversos aí na farmácia. Mas é pensar que realmente, nesse grupo de pacientes que tu tens, são pacientes que a gente sabe que vai ter, não adianta, existem mecanismos tantos e somatórios sinérgicos que fazem com que esse paciente tenha, uma vez que, e fisiologicamente falou, a gente já viu que os renais crônicos ele tem uma diminuição desse picresol plasmático, que eu estou dizendo, e uma vez que você tem, você tem uma microbioma completamente alterado, e quando você realmente introduz um probiótico, você vê na prática clínica a melhora dos sintomas desse doente. Então, isso é comprovado de diversas formas, inclusive na prática clínica. Então, esses pacientes que você me manda eventualmente com diarreia, que você exclui todas as outras causas, introduz um probiótico que seja ele um probiótico natural, seja um probiótico manipular, um probiótico farmacologicamente já pronto. Agora, isso é interessante porque a gente tem visto diversos compostos e manipulados, né? E como a microbiota ela é tão específica que ninguém tem a microbiota igual a de ninguém, então a gente não pode utilizar aquelas fórmulas prontas de microbiota onde todo mundo faz o uso como se fosse cada um tivesse a mesma microbiota. Então, isso é algo muito particular. Infelizmente, a gente tem grupos de patógenos que são mais estudados. Então, normalmente, essas apresentações, essas formulações comercialmente prontas são baseadas nesse grupo de microbiotas já estudadas, bem estudados, mas a gente tem diversas formas de melhorar a qualidade de vida desses doentes. A gente pode realmente, esses pacientes eles precisam ter uma modificação realmente alimentar, entender e fazer esse paciente entender, daí os nutricionistas fazem isso melhor do que ninguém, que o que a gente come, não é? Esse estímulo inflamatório, maior ou menor inflamação, ele vai ter uma relação direta com a maior ou menor produção de inflamação, de destruição, de desbiose e piora da condição clínica que o paciente tem, de distensão abdominal, de diarreia, de empachamento, e muitas vezes até de eructação, formação de gases, que isso basicamente, esse empachamento e flatulência que do ponto de vista social e clínica piora muitos doentes. Então, fazer esse indivíduo entender que a dieta é muito importante para ele. Então, esse acompanhamento nutricional que eu tenho certeza aí que você encaminha sempre seus pacientes para a sua clínica, nefroclínica, brilhantemente aí, faz todo esse papel aí. Com certeza, nossos pacientes são todos acompanhados. Então, estimular esse paciente, ele tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar, e dieta, obviamente, é algo que é extremamente importante, você fazer entender que o resultado, o que ele é, o que ele come. Então, se ele tem uma alimentação saudável, ele vai ter uma microbiota saudável, ele vai ter, talvez, uma menor quantidade de efeitos colaterais que um paciente que tem uma alimentação extremamente calórica, uma alimentação extremamente pró-inflamatória, vai fazer com que o paciente possa ter um melhor resultado. Atividade física
é fundamental nesses pacientes, né? Esse paciente que tem maior atividade física, que se mantém magros. A gente sabe que a obesidade, o diabetes, eles naturalmente são condições que pioram já a microbiota desses doentes. Então, estimular a dieta, a alimentação rica em fibras. A gente tem os prebióticos naturais, né? A gente tem a nossa aveia, a gente Bióticos, tem né, que a gente acabou. legumes, a gente tem frutas, perdão? Eu ia perguntar dos prebióticos, né? Você ia É, começar a falar e os alguém perguntou prebióticos são. alguma coisa, você. Os prebióticos, a gente já falou tanto que ficou do meio do caminho. Os prebióticos normalmente são substâncias que a gente utiliza para evitar que essas bactérias ruins elas proliferem. Então, os prebióticos, existem simbióticos também, que são substâncias que se adicionam essas duas funções de pró e prebióticos, mas na maioria das vezes esses prebióticos você pode utilizar de uma forma muito saudável e natural a utilização de frutas, quando você possa comer a fruta com um bagaço. Existem diversas frutas, o pepino, que é uma substância extremamente benéfica para intestino, né? Retirar algumas, como feijão, como ervilha, como lentilha, como grão de bico, como melancia, que são substâncias, couve, que são substâncias que estimulam a flatulência, então, em detrimento de outras substâncias, frutas, o kiwi, a laranja, principalmente a mexerica, abacaxi, manga, uva, são substâncias que trazem fibras que são extremamente benéficas na diminuição e na redução do estímulo a essa produção dessas bactérias ruins. Então, dieta é um pilar dessa orientação que você deve ter para esses pacientes renais crônicos e a nefroclínica tem esse diferencial de ter médicos como você, como a Ellen, que tem essa visão extremamente multidisciplinar nesses doentes e sabem que a diálise ela faz parte do tratamento, né? Então, isso que a gente se sente feliz em trabalhar com pessoas, com profissionais como você, com a Elia, que a gente sabe que são pacientes que estão preocupados em trazer informação para os seus clientes, informação para os seus pacientes, porque tem uma visão além disso, né? Você chegar, tratar o paciente, dialisar, prescrever diálise, teoricamente, estou dizendo que não é simples, mas teoricamente é algo que não vai diferenciar, obviamente, a vida do paciente, mas que quando você vê esse paciente dessa forma carinhosa que vocês veem, e com esse olhar que você pode trazer algumas modificações em hábitos alimentares da vida, que isso faz completamente a diferença para os doentes. Então, obviamente, a atividade física, a dieta, e a gente tem tudo, né? Até hoje se fala até em transplante de fezes, é algo que a gente tem visto com bastante e já tem feito, eu tenho feito lá nos hospitais que eu trabalho, eventualmente, você retira fezes de pacientes saudáveis, você cultiva aquelas fezes, né? E você inocula essas fezes em pessoas doentes, em indivíduos doentes, e esses pacientes eles passam a ter redução, inclusive, de laboratório, melhora de leucograma, melhora de PCR. E o ano passado, o FDA até liberou as primeiras cápsulas que feitas, isso foi uma celeuma, porque saiu em tudo quanto era revista, microbiota feita através de fezes de gato. Então, aquelas fezes de gatos, elas são cultivadas, e ali elas são cultivadas de forma que só bactérias boas sejam compiladas em cápsulas, e essas cápsulas são ingeridas, mas numa indicação muito específica para pacientes que têm colipsina membranosa, Clostridium difficile resistente a tratamento com a vancomicina e metronidazole. Então, isso foi uma celeuma, porque saiu de uma forma muito, digamos, saiu de uma forma muito explosiva, né, na mídia, que o tratamento de algumas de doenças intestinais utilizando fezes. Não, obviamente não são qualquer fezes, são fezes preparadas, né, que você faz, enriquece essas fezes de bactérias boas, e essas fezes, essas são manipuladas em cápsula, essas cápsulas você toma, as fezes de gato realmente você toma em cápsula e isso modifica, você tem uma melhora da resposta terapêutica nos pacientes que têm um clostridio difficile resistente ao tratamento. Então, obviamente, a nossa cereja do bolo, o uso dos probióticos, a gente tem alguns probióticos que já são bem estudados, que podem ser disponíveis já no comércio. Existem probióticos que podem ser utilizados na fase aguda de uma doença, probióticos que podem ser utilizados numa doença, diarreia mais crônica, de forma que em associação sempre com outro tratamento, de forma que o probiótico ele realmente hoje veio para modificar o tratamento e a condução do tratamento dos pacientes que são inflamados, especialmente o paciente renal crônico, que a gente sabe que sofre muito, que naturalmente é um paciente que vai sofrer muito com essa condição inflamatória natural que ele tem. Já conversamos aqui, né? O tempo passou voando aqui nessa conversa, já foi 1 hora aí de live. Com certeza, dúvidas. Eu adoro quando eu saio de uma live como essa, assim, com
com a cabeça fervilhando de ideias e insights para melhorar a prática e o cuidado aí com os meus pacientes. Com certeza eu saio daqui outro pensando na microbiota aí dos pacientes com doença renal crônica. Lembrando que tem a pontinha do iceberg, né, Luiz? A gente tem muita coisa a ser estudada, né? Graças a Deus, cada vez mais a gente tem descoberto, a gente tem estudado mais sobre até tem codificado essas bactérias, e aí a gente, com certeza, e muito em breve, a gente vai poder ter um arsenal terapêutico de maior diversidade disponível para tratar esses doentes. Muito pela disponibilidade, Imagina. pelo conhecimento, pela humildade em compartilhar conhecimento com a gente. Imagina, Com certeza foi extremamente proveitoso para todo mundo. Pessoal, o tempo realmente ele acabou, mas o Adriano, com certeza ele não vai se importar de tirar dúvidas pelo Instagram lá dele. Quem tiver... Não. Várias pessoas fizeram perguntas aqui no meio do caminho. Vai lá no Adriano, manda uma mensagem via direct, ou então no próprio post que eu fiz, que a Nefro Academy fez, marca o Adriano, que eu tenho certeza que ele vai responder aí com a maior boa vontade. E eu Primeiro que é um grande amigo. E eu costumo dizer que trabalhar com médicos de excelência como você, como a ele faz toda a diferença, porque, como eu te disse, é mais do que médico, né? São profissionais que estão empenhados e interessados a trazer essa informação para os pacientes, a deixar eles informados e saber que a Nefroclínica, a Nefro Academy, eles estão sempre focados em trazer, em buscar tudo que for possível para a melhora de saúde desses pacientes. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. E até o próximo Nefro Talks. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!